Noite, meus irmãos. É com grande prazer e com muita alegria que estamos mais uma vez em mais uma palestra virtual promovida pelo Educandário Espírita Joana d'Arc. Hoje nós vamos falar sobre os fatores psicoespirituais do perdão. É um tema assim profundo, importante, que está no dia a dia, está no nosso cotidiano, está na nossa vida, né? Então vamos discernir sobre esse tema e esses fatores psicoespirituais do perdão. Vamos começar com a importância e o porquê do perdão. Nós trazemos clichês mentais arquivados no consciente de nós mesmos. São resultados de velhas recordações danosas herdadas na atualidade ou em outras existências no passado distante. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, mantendo-nos retidos em mágoas e feridas morais, entre os fardos da culpa e da vergonha. O perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para os males. Como não o fazemos, impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Não adianta mascarar os fatos. É mais fácil dizer que tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como um indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, são reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontram fatores psicológicos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vinganças que, mantidas a longo prazo, vejam bem, a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Assim compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas suas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar a multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. A multiplicação desordenada das células é conhecida como câncer, e ela é provocada por esse desajuste emocional, ódio, vingança, ira, né? E isso mantido a longo prazo, bem sabemos. Outras, a cólera intestinal, a cólica intestinal, e outras doenças que são provocadas pelos desajustes emocionais. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. Para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar,
Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros repisam os erros e as faltas dos outros alheias. Se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Vejam bem, perdão incondicional, sem condicionamento nenhum. Precisamos compreender que perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram ou fechar os olhos para maldades alheias. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, é compreender o outro, ter empatia, por saber que nós e os outros ainda não estamos distantes de agir corretamente. Por ainda não estarmos conectados com a intimidade da nossa criação, é que nós, em várias ocasiões, temos gestos de irreflexão e ações inadequadas. Só nos libertaremos das velhas doenças quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Aí vejam que coisa interessante, os efeitos danosos físicos do não perdão. Quando não perdoamos, sentimos raiva do agressor e a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que libera a adrenalina no sangue. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se amplia, os músculos se contraem, daí sentimos essa sensação estranha e incômoda. Interessante, né? Como a questão psicossomática, questão de desajuste emocional, age esse desconforto que a gente sente quando a gente não perdoa, quando a gente agride, né? Quando perdoamos verdadeiramente todas as ofensas, ficamos em paz com a vida, relaxamos, eliminando as paixões, porque o ódio, o rancor, os ressentimentos e mágoas ficam girando na mente e nas emoções, passando tensão para todo o corpo. Veja bem, passando tensão para todo o corpo. Além disso, geram resíduos energéticos de teor negativo que vão se acumulando no corpo espiritual, ou seja, vão se acumulando no perispírito, produzindo zonas de fragilidade no corpo carnal, no corpo físico, né? Perdoar é abrir as algemas que prendem ao desafeto, é libertarmos-nos de um grande peso e das amarras da inferioridade, permitindo-nos caminhar com a alma leve e mais iluminada. O perdão nos predispõe à paz, à harmonia e ao equilíbrio. Perdoar sem restrições, sem impor condições, ou seja, incondicional, abre nosso espírito para as vibrações superiores e nos deixa de bem com a vida. Esse estado de espírito, além de ser altamente benéfico para a saúde, também é para a vida familiar, profissional e social. Estar de bem com a vida é estar bem consigo mesmo e com seu corpo, sejam qual forem as condições. Esse é o melhor dos remédios, vejam bem, é o melhor dos remédios, não apenas para a cura de muitas doenças, como também para a prevenção, para preveni-las. Além disso, gera um campo magnético simpático, abrindo muitas portas. Não odeie, odiar é bobagem. Não se vingue, a vingança é tolice, é próprio dos espíritos mesquinhos. Guardar mágoas, rancores ou ressentimentos é pequenez do espírito. O perdão é grandeza da alma e fica bem mais fácil praticá-lo quando compreendemos que aquele que nos fere está apenas vivenciando atitudes próprias à sua faixa evolutiva, ou então passando por algum momento ruim. O perdão em qualquer circunstância
é sempre benéfico. É compreender que o outro está, que é o estágio evolutivo do outro é esse mesmo, né? Ele está nesse estágio, é o estágio que ele está no momento, ou então que ele está passando por aquele momento difícil e exacerbou essas crises de agressões, né? Então é dessa forma que a gente precisa compreender o amor como gerador de saúde e bem-estar. As manifestações do amor no seu conjunto, desde as mais primórdias até as mais elevadas, são tão infinitas que fogem ao nosso entendimento. Na verdade, sabemos teorizar o amor, sim, mas não o conhecemos em plenitude. O médium e orador Divaldo Pereira Franco disse o seguinte num seminário sobre perdão e auto-perdão: dois físicos quânticos de renome estabeleceram que quando nós amamos, produzimos moléculas, micropartículas semelhantes a fótons, que vitalizam a corrente sanguínea e nós não adoecemos. Quando odiamos, quando nutrimos raiva ou mágoa, geramos micropartículas semelhantes ao elétron, que destroem nosso sistema imunológico e nós adoecemos. Veja como é interessante essa questão física revista pela intelectualidade, pelos intelectuais e pela ciência. É bem interessante o amor como gerador de saúde e bem-estar. O Dr. Mark Cleland, da Universidade de Harvard, Estados Unidos, diz que os derivados do amor, ou seja, a amizade, simpatia, solidariedade, compaixão, altruísmo, produzem linfócitos. Linfócitos são células que protegem o corpo. Produzem linfócitos que sustentam a vida e que o otimismo nos ajuda a viver. Nos últimos anos, as pesquisas científicas vêm demonstrando a eficiência de valores como o amor e o perdão na geração de saúde e bem-estar. Perceberam então como os ensinamentos de Jesus, sob a ótica dessas descobertas e constatações científicas, assumem novas feições? Podemos então deixar de vê-lo apenas pela via do misticismo, como o mártir da cruz ou fundador de religiões, e encarar Jesus na condição de cientista cósmico, de mestre que veio nos ensinar a perfeita ciência do bem viver. Suas lições já podem deixar de representar aqueles chavões com cheiro de obrigações religiosas, o caminho para a colônia espiritual nosso lar, surgindo em toda a sua plenitude como verdades que estabelecidas promovem o bem-estar da pessoa e da sociedade. Vamos falar agora sobre as técnicas do perdão, aprendendo a perdoar. Perdoar não é aceitar agressões, abusos, manipulações de respeito aos nossos direitos e limites pessoais. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos. Perdoar é ter compaixão, é ter um entendimento maior através do amor incondicional. É um modo de viver, é desenvolver um sentimento de compreensão. Vamos às técnicas do perdão. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão é mantermos-nos a uma distância psíquica da pessoa problema ou das discussões,
bem como dos diálogos mentais atuantes em nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Ao nos despreender mentalmente desse processo, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, eliminando de nossa imaginação os acontecimentos destrutivos que ocorrem conosco. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão, e somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez no processo chamado renovação da atmosfera mental. É necessário separarmos momentaneamente, emocionalmente, de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio. A terapia da prece é utilizada como forma de resgatar e harmonizar o halo mental. A prece é um método sempre eficaz. Restaura nossos sentimentos de paz e serenidade, proporcionando-nos maior facilidade de harmonização interior. Desligar-se ou desconectar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento. Quando nos desvinculamos desses contextos, nos desatando desses fluidos que nos amarram a essas coisas e conflitos existenciais, podemos sim ter a chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e encontrar instrumentos adequados para desenvolver a tarefa de nos compreender e compreender os outros. Essa distância psicológica às pessoas e aos problemas não quer dizer que deixaremos de nos importar com elas, de amá-las ou de perdoá-las, mas perderemos essa ansiedade de tudo compreender, de suportar e de admitir. A gente viver a nossa vida, não ficar querendo resolver a vida do outro, compreender o outro, viver a vida do outro. Esse é um grande problema. Aí acaba sendo entrando na sintonia de baixa evolução do outro, se tiver o caso de baixa evolução. Então é necessário viver a nossa vida. Esse grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida nos motiva ao perdão com maior facilidade. Como promovemos a desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, permitindo-nos não reagir de maneira como fazíamos, mas olhar como é que está sendo feito nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva a compreender e entender a dinâmica do perdão. Ou seja, não provocar represália nem revanche, não entrar na sintonia do outro. Às vezes o outro tem esses problemas porque está passando numa fase ruim, uma fase difícil, ou então é a própria faixa evolutiva dele. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixemos de ser vítimas de forças fora do nosso controle, para transformarmos-nos
em pessoas que criam sua própria realidade da vida, baseadas não mais em críticas e ofensas do mundo, mas na percepção da verdade e na vontade própria. É sair da sintonia do outro, não querer viver a vida do outro, não querer transformar a vida do outro, não querer viver essa vida do outro, viver a nossa vida, nos interiorizar. Esse é sair do processo de revanche, de desforra. Essa é uma grande terapia, não é? Sair, desvincular-se do problema da desforra, da agressão, desvincular-se mentalmente. Não é quer dizer que a gente não vai desvincular da pessoa, mas desvincular da sintonia. O auto-perdão. Para atingir o auto-perdão, é necessário reexaminar as convicções do nosso próprio ser, estudando as leis de Deus, as chamadas leis naturais, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nesta existência. Uma das grandes fontes da autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. A pior inimiga da criatura é a exigência da perfeição, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ainda não possui. Dependendo da criação, se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas, a criança, ou um senso comum de justiça implacável, através de regulamentos rígidos e disciplinadores, a criança provavelmente se tornará um adulto inflexível e irredutível com os outros e consigo mesmo. O próprio mundo, o próprio sistema capitalista exige perfeição, exige produção, exige competição, individualismo. Aí os pais já são criados no próprio sistema, o sistema de perfeição absoluta, e ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos defeitos. Quando esperamos perfeição em tudo e nos confrontamos com os nossos erros e limitações, nos sentimos diminuídos, frustrados, envolvidos por uma aura de fracasso. Algumas expressões como "tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado essas mentiras", ou recrimino-me por não ter tomado tal decisão, ou "me detesto por ter sido tão ingênuo nessa ocasião". Essas são maneiras de expressar nossa culpa e o não perdão a nós mesmos, devido ao nosso grau de perfeccionismo. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam suas limitações, não enxergam a perfeição ainda latente que existe dentro deles mesmos, perdendo a oportunidade de crescimento natural e gradativo, conforme a técnica das leis naturais. A desestima a nós próprios nasce quando não aceitamos como somos. O perdão concede a paz de espírito, mas não o alcançaremos se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. Devemos compreender que cada pessoa está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos para todos é desrespeitar sua evolução espiritual.
admitir e aceitar os outros como eles são, nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos é amar nós mesmos. Vamos repetir. Perdoar-nos é amar a nós mesmos. É não importar com o que fomos, pois a renovação está no instante presente, no presente, não em vidas passadas. Está nesse presente. O que importa é o que somos hoje e qual é nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é ser o que somos e não o que os outros e nós achamos que deveríamos ser, criando e imaginando fantasias. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva de compreensão para o auto perdão. Agora vamos falar do tema perdoai para que Deus vos perdoe. Então Pedro, se aproximando de Jesus, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e assim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. O perdão condicional e o não perdão é próprio de uma alma sem elevação e sem grandeza, embasada no ódio e no rancor. Quem diz, como as pessoas dizem geralmente no cotidiano, no dia a dia, nunca perdoarei, não tem o direito de pedir o perdão das suas próprias faltas. Muitas pessoas dizem, né? Nunca me perdoarei, eu não perdoo nunca. Aí essas pessoas não têm o direito de pedir o perdão das suas próprias faltas. Quando Jesus diz para perdoar nosso irmão não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele quer dizer que a misericórdia deve ser infinita, sem limites. Este é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar nossa inteligência e falar mais diretamente ao nosso coração. Agora também existem duas maneiras de perdoar. Uma é nobre e grandiosa, é aquela que o ofendido evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este tenha toda a razão. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao ofensor condições humilhantes, estende a mão ao agressor com ostentação e não com benevolência, só para mostrar perante ao mundo que é bondoso. Isso não é bondade, é uma forma de satisfação do orgulho. É aquela pessoa que diz: eu perdoo, mas não quero ver mais nunca. Eu perdoo, mas se tiver na rua, eu passo para outro lado. Eu perdoo, mas tem que ligar para mim, para me agradecer que eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa da sociedade. Então, esse é o perdão condicional. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, mais tolerante, caridoso e com a alma maior, conquista sempre a simpatia das pessoas imparciais. Nesse ensinamento de Jesus, ele diz que deves perdoar, ainda que a ofensa te seja feita muitas e muitas vezes. Ele nos ensina também
o esquecimento de nós mesmos. É muito difícil, né? Esquecer a nós mesmos, porque a gente é muito pegado, é muito egocêntrico, mas Jesus nos ensina o esquecimento de nós mesmos, nos tornando invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Eu estou lembrando de uma história de Gandhi, né? Que o carrasco estava batendo nele, depois ele olhou para Gandhi e pediu perdão, porque já tinha batido tanto um homem santo, um homem tão bondoso. Aí ele disse: mestre Gandhi, eu quero lhe pedir perdão. Aí Gandhi disse: eu não lhe perdoo. Eu disse: por quê, mestre? Eu só perdoo a quem se me sentir ofendido, e eu não me sinto ofendido, então eu não posso perdoar porque eu não me sinto ofendido. Essa realmente é a sublimidade do perdão. Nos ensina também a sermos doces e humildes de coração, sem mensurar nossa mansidão e brandura. Perdoai vosso irmão, mesmo que a culpa do irmão seja grande e a sua agressão ainda maior. Afinal, o mérito do perdão é proporcional à gravidade nosso trabalho, do mal. Leremos a pergunta 661 do Livro dos Espíritos, que fala sobre perdão. Pergunta e resposta, claro. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não a obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem muito mais que as palavras. Os atos, as boas ações, os pensamentos bons também são muito mais valiosos que palavras que às vezes ficam soltas pelo ar. Estamos concluindo esse trabalho sabendo que o perdão não é fácil, perdoar não é fácil. Mas quando a gente compreende de uma forma mais física, espiritual, psicossomática do perdão, essa compreensão do perdão mais abrangente, não é que fique fácil entender, mas pelo menos fica mais compreensível. E se a gente compreender um processo, fica mais fácil entender a forma de perdoar. Ou seja, praticar e exercitar o perdão com mais propriedade, com mais compreensão, com mais entendimento, não é? Agradeço à direção da casa pela oportunidade de trabalho, a nossa irmã, o Graneide também, quem nos chamou. Agradeço mais essa oportunidade e agradeço a Deus por essa oportunidade concedida. E agradeço a todos que estão me ouvindo, aos amigos, companheiros do Joana d'Arc e de outros centros e pessoas de outros locais que estão visualizando, estão vendo essa palestra. Muita paz para todos, que Deus abençoe a todos, hoje e sempre.